Telescópio de número 114. Estamos juntos pela 114ª vez e eu dou minhas boas-vindas a ela, a doutora Andréia Santos, que fazia tempo que eu me chamava de doutora, tava perdendo costume. Seja bem-vinda novamente. Olá, pessoal. É que já decaiu, né? Já nem advogo mais, então isso aí já... Não, mas uma vez você fez juramento. Nem quando eu advogava, gostava de... Você fez juramento, tá advogado para sempre. Você fez juramento, você é obrigada a... mas eu não sou doutora, apesar de que falam que tem lá, que de fato tem, né, uma lei lá que fala que pode chamar de doutor, mas né, pra quê, né? Pra quê? Tem necessidade. Isso na nossa cara. É isso. Sempre muito bom estar aqui. Maravilhosa. Também com ele, o pastor mais bonito da grande São Paulo e do estado, quiçá do Brasil, do Cone Sul, Rodrigo Quintana. Tudo bem, Rodrigo? Muito obrigado. Tá cada vez melhor essas apresentações, hein? Obrigado aí, Hernani, por mentir em público. Fake news. Fake news em público, mas a Priscila agradece, tá aqui comemorando e falando realmente o Hernani tem toda a razão. E minha mãe, de onde quer que ela esteja ouvindo, também está apoiando você. Obrigado. Obrigado. Vamos lá, vamos começar pelo quiz antes de apresentar o convidado. Vou ler uma frase e vocês digam quem disse essas frases, tá? Eita. Os jovens de hoje gostam do luxo, são mal comportados, desprezam a autoridade, não têm respeito pelos mais velhos, passam o tempo a falar em vez de trabalhar. Não se levantam quando um adulto chega, contradizem os pais, apresentam-se em sociedade com enfeites estranhos. Apressam-se em ir para a mesa e comer aperitivos. Cruzam as pernas e tiranizam os seus mestres. Quem vocês acham que disse? Silvio Santos. Silvio Santos. Quem você acha, Déia? Eu a menor noção. Quem disse essa frase foi Sócrates, 400 anos antes de Cristo. Tem outra aqui também. Claramente o problema de gerações não é de hoje. Segunda chance. Mas eu quase acertei, porque o Sócrates e o Silvio Santos são contemporâneos. Essa juventude está estragada até o fundo do coração. Os jovens são malfeitores e preguiçosos. Eles jamais serão como a juventude de antigamente. A juventude de hoje não será capaz de manter a nossa cultura. Que época é essa frase? Agora, depois de Sócrates, eu tô inibido. Segundo a internet também, né? Vamos ver que às vezes algum doutor em história vai falar que isso aí é fake. Mas eu pesquisei e essa frase foi escrita em um vaso de argila descoberto nas ruínas da Babilônia, datado de 2000 anos antes de Cristo. Não, eu tô rindo porque claramente se a gente fosse da geração Z, estaria aqui colocando aqui no Google, sabe? A gente nem fez essa pesquisa. A gente é muito cringe. A gente tá acreditando. Muito cringe. Que estaria, enquanto o Nani tava falando, colocaria aqui, sabe? Não. Ô, professor, não foi esse não, é outro. Otário. O conflito geracional não é algo novo. A percepção de que os mais jovens, de forma alguma, carregam as virtudes das gerações anteriores é frequente ao longo da história. Mais recentemente, esse conflito ganhou notoriedade ao popularizar o termo cringe, ou seja, a vergonha alheia que os jovens da geração Z sentem ao verem atitudes dos mais velhos. Como vivemos e lidamos com esses conflitos em nossos espaços de convivência? No trabalho, na escola ou na igreja? Como a igreja tem lidado com a geração Z? Tem acolhido, orientado, doutrinado ou rejeitado? É possível fugir das revoluções culturais que os mais jovens têm experimentado e promovido nos nossos espaços de convivência? Para trocar ideia com a gente, conversar um pouquinho sobre isso, a gente recebe com gratidão no coração Rodolfo Kapler, pastor e pesquisador e autor do livro Geração Selfie, que está para ser lançado aí, uma coisa nova aí do Telescópio. Exclusivo. Exclusivo para você, nosso ouvinte. Pré-lançamento. Obrigado, Rodolfo, por participar conosco do Telescópio e se apresente pro pessoal, caso alguém não te conheça. Boa noite para vocês aí, Hernani, Andréia, Rodrigo, e para todos os ouvintes, galera que está acompanhando a gente. É uma alegria estar aqui com vocês no Telescópio. Me senti muito honrado aí com o convite. Espero que a gente possa ter uma conversa edificante, uma conversa legal, que possa ajudar muita gente aí. Legal. Para startar a nossa conversa, fala sobre... Você escreveu um livro falando sobre a geração selfie. Não sei se a geração selfie é a geração Z, que eu citei aqui no começo. Também hoje passamos a tarde numa discussão acalorada sobre o que seria a geração Z. Então, se você pudesse começar nos orientando, aí, nos localizando qual é a geração selfie, qual é a geração Z, se é a mesma geração. Então, esse livro foi escrito na pandemia, em meio à pandemia. Então, saiu alguma coisa boa, né, no meio da pandemia.
Eu, na verdade, tinha feito uma pesquisa de campo durante 2 anos nas escolas estaduais daqui da minha cidade, em Piracicaba. E uma pesquisa, é um projeto que eu desenvolvia chamado Revolução nas Escolas. Então eu tinha acesso a determinadas escolas, com permissão da diretoria da escola. Entrava nas salas de aula, assistia aulas, tinha autorização ali para anotar alguns aspectos que eu achasse importante da relação professor-aluno, e também eu recebi autonomia para entrevistar os alunos. Entrevistar não só os alunos, mas professores, o pessoal que está envolvido no processo educacional, a merendeira, a inspetora de alunos. E aí eu fui, né, durante esse tempo todo, dos anos de 2018 até o início de 2020, ali antes da pandemia, no comecinho, bem no comecinho das aulas. E aí eu fui anotando as coisas que eu achava interessante, fiz entrevistas individuais, entrevistas em grupo. No total foram 300 jovens que foram entrevistados, e dessas entrevistas eu tinha um material lá muito rico, e na pandemia eu comecei a escrever o livro Geração Selfie, que na verdade era uma coisa que eu já tinha em mente, pensava assim, um dia escrever um livro sobre a nova geração, mas aquela coisa, né, que ficava na cabeça um dia. E aí na pandemia, o tempo todo ali, a gente em casa, naquela época do lockdown, né, que a gente não saía muito, aí eu comecei a revisitar essas entrevistas, aí muitas coisas que eu também já tinha lido e que eu vinha estudando sobre a nova geração. Aí eu tentei fazer ali um diálogo, né, expor a pesquisa de campo, dialogando com as mais recentes pesquisas geracionais. E aí saiu o livro, que logo será em breve aí lançado entre o finalzinho desse ano e janeiro de 2022. Caramba, que legal. 300 entrevistas é material desesperador para se organizar. Mas a sua pesquisa é só para também localizar. Você é pastor, você fez teologia, mas a sua pesquisa ela é voltada para questões teológicas ou sociológicas? Qual que é a sua linha de pesquisa? Essa é a grande questão do livro, né? É um livro, é uma pesquisa, obviamente, ela reflete um olhar sociológico, porque eu avalio, na verdade, eu tento demonstrar os comportamentos, principais comportamentos dessa geração. A Selfie, na verdade, é a geração conhecida como geração Z, ou melhor ainda, geração I, que acho que é o termo mais correto, né? iGeneration, geração I, e que é essa geração que nasce de 1995 em diante, né, até 2009. E aí é essa geração que são de estudantes, né, que eu entrevisto, que eu tento, na verdade, mapear. Eu tento fazer um raio-x dessa geração. Então, assim, é uma proposta mais sociológica, mas como eu sou pastor, tem também ali alguns aspectos teológicos que são trabalhados, né? Então a gente tenta lançar um olhar também bíblico-teológico sobre esses comportamentos, mas digamos assim, seria um livro sociológico-teológico. Essa intersecção aí, né? Legal. E se você pudesse, se algum dos dois aí quiser entrar na conversa, me interrompe, mas aí eu vou perguntando. Se você pudesse, é possível, né? Ou dentro da sua pesquisa, se traçar então um perfil, quem é a geração Z? Deixa eu contextualizar eles. Contextualiza. A discussão que surgiu hoje, por exemplo, entre a gente, quando falávamos sobre a pauta, é justamente sobre essas variáveis que tem, que as pessoas falam, essas linhas tênues cronológicas de quando é que começa uma geração, quando termina. O que a gente observa é que as gerações mais antigas duravam mais tempo para que elas são datadas, as datas, né, as durações delas, elas têm mais anos, né, são mais longas, assim. As mais novas, elas têm a duração menor. Isso é um comportamento que reflete um pouco a sociedade, né, quando as mudanças que aconteceram nos últimos 40 anos são muito grandes, né, muito mais rápidas, inclusive, o que você não via antes no passado. Então, o advento da internet, né, acelerou a globalização, mudou o jeito da gente se relacionar e tudo mais, e acelerou os processos geracionais também. Então, ficou difícil da gente encontrar um pouco os limites. Então,
Tem pesquisadores, historiadores que dizem que a nossa geração, acho que acredito todos aqui são da mesma geração, millennials, que é também geração Y, chamada geração Y, elas começam em 80, outros dizem que começam em 85, vai até 99, outros dizem que vai até 95. Alguns dizem que a geração Z começa em 95 e vai até mais, né? 95 mais, vai até hoje. Outros dizem que não, que começa em 2000, vai até 2010, depois tem a geração Alpha, que é uma nova geração que estão falando já sobre ela. Outros dizem que não tem como falar que tem uma geração Alpha ainda vindo aí. Enfim, esse é o contexto da discussão. Então, o que o Hernani está perguntando é assim, como que na sua pesquisa e no seu livro você aborda essas divisas cronológicas aí da geração? Acho que mais do que cronológico, quais são as características? Porque se a gente não consegue delimitar exatamente cronologicamente, por assim, a criança nasceu em 95, milênio, 96, C. Tipo assim, nasceu em janeiro é uma coisa, se tivesse nascido em dezembro, igual o mapa astral, sabe? Nasceu de leão, você é assim. Mas aí é tipo um ascendente, aí ela fica meio que, sabe, um pouco de um pouco da outra. Geração Z com ascendente Y. Exato. Ou nasceu, depende do lugar, nasceu em Guarulhos é uma coisa, atravessou a ponte, nasceu em São Paulo é outra. Tipo, mas é óbvio que a gente entende que essas delimitações cronológicas, elas são para facilitar, mas ela tá ali. O que é mais importante é quais são as características dessa geração Selfie ou geração Z, né? O que você, da sua pesquisa, observa, ou o que os pesquisadores que você utiliza usam como características de que, se você quiser saber geração Z, ela é assim, plá. Eu acho que antes de eu responder isso, tentar responder, eu acho que é importante a gente lançar um olhar sobre o conceito de gerações, né? Esse conceito geracional, tentar olhar um pouquinho para a história, né? Então, tem um livro muito importante, um livro conhecido aí, pessoal que é da área de educação, das ciências sociais, costumam ler esse livro, são apresentados esse livro, que é a História Social da Criança e da Família, do Philip Ayres, que é um estudo importantíssimo para a gente entender esse debate, né, essa reflexão geracional. Então ele lança esse livro em 1960 e esse livro ele vem com uma tese muito, digamos assim, inovadora para a época, porque ele parte do princípio, ou melhor, ele não é nem partir do princípio, ele chama a atenção dos leitores para o seguinte fato histórico, de que essa questão de gerações ou de geração mais nova, a adolescência, o entendimento que nós temos da adolescência é algo dos últimos 200 anos. Então, até o século, se a gente olhar antes do século XX, então século XIX, século XVIII, enfim, não havia, por exemplo, roupas de adolescentes, roupas para crianças. Então, as crianças, a gente vê, né, até naqueles filmes antigos e nas fotos mais antigas, que as crianças, elas se vestiam como os adultos. Os adolescentes também se vestiam como os adultos. Então, não tinha essa coisa de moda teen. Então, essa é a reflexão e a contribuição desse autor, muito importante, esse livro, né, História Social da Criança e da Família, em que ele deixa claro que esse debate, essa, enfim, reflexão sobre novas gerações, sobre adolescentes, adolescência, isso é algo muito recente, historicamente falando. Então, essa é uma primeira coisa. Tem um outro autor, né, isso aí já são questões mais assim, acadêmicas para quem tem desejo, curiosidade de se aprofundar, né? Um outro autor muito importante foi o Stanley Hall, que era um psicólogo norte-americano, que ele fez um estudo muito profundo sobre a adolescência. Na verdade, ele que introduz no mundo acadêmico o conceito de adolescência como a fase, o conceito de adolescência como a fase que vai dos 14 ali até os 24 anos. Então, já se debatia a questão da adolescência, mas ele introduz como fazendo esse recorte geracional. Isso, ele escreve esse livro em 1904, ele faz um estudo em 1904. Então, daí que começa esse debate, né? Faz um estudo aí sobre a adolescência e fala que é uma fase
de tempestades, uma fase muito difícil, sabe, uma fase muito cheia de crises. E dali... Estamos eternamente na adolescência, então, não é cheio de tempestades, crises. Então, digamos assim, que esse debate, assim, academicamente falando, começa no século XX. Os acadêmicos começam a olhar para essa questão de nova geração, de adolescência, a partir do século XX. E o debate geracional, como a gente entende, conceito geracional, começa no pós-guerra. Então, nos anos 60, 50, 60, mais para os anos 60, é que se começa mesmo a falar de diversas gerações, de diferentes gerações. E isso acontece porque há um desejo de mapear as aspirações dos jovens do pós-guerra. Começa nos Estados Unidos esse debate, na verdade. Depois vai para a Europa e depois chega nas demais regiões do mundo. Mas começa no pós-guerra. Nasce dentro do marketing, então isso é importante a gente saber disso. Nasce dentro do marketing. Os marqueteiros começam... Nasce no mercado, né? Eles começam a tentar mapear, falar, essa geração que vem do pós-guerra, né? Filhos dos baby boomers. Essa galera, como que a gente... Filhos dos baby boomers, não. Os baby boomers, né? Os filhos da geração da guerra. Exatamente, os baby boomers, que nascem que vêm do pós-guerra. Como que a gente vai vender para esse pessoal? Entendeu? Como que esse pessoal vai gastar dinheiro para a gente poder reconstruir o país, levantar o país? Então começa assim, começa dentro do marketing, aí, obviamente... vai se espraiando para as outras áreas do conhecimento. Hoje, a psicologia estuda o conceito geracional, sociologia, antropologia. Então, isso aí se espraiou para as mais variadas áreas do conhecimento. Então, acho que é importante a gente lançar esse olhar histórico aí, né, de como começa isso. Então, não é o conceito de gerações não veio de uma ciência exata. Então, não dá para a gente dizer, assim, com toda certeza, que quem nasceu no ano tal, na década tal, vai se comportar de determinada forma. Não, é uma digamos assim, é um recorte, né? Até porque eu tava, por exemplo, lendo, só desculpa te interromper, por exemplo, eu tava lendo as definições, uma das definições, né? Aí tava aqui, ó. Essa geração prioriza a estabilidade, costuma ser aqueles que defendem trabalhar numa única empresa durante toda a vida, dão valor ao casamento, à compra do carro e da casa própria, frequentemente têm medo de inovações. Eu sou millennial, mas meu espírito é baby boomer. Porque tudo isso aqui eu valorizo. Ter a casa própria, ter o carro próprio, ter o casamento. Não, mas aí não. Mas não é que valoriza que, tipo assim, é legal. É que, tipo assim, isso são pontos, são pilares sociais para que você tenha você define seu comportamento a partir desses pilares, entendeu? Não que você acha legal ter a casa própria ou por exemplo, carro. Geração millennial, que é a nossa aqui, ó. A inconformidade é uma característica marcante dos millennials e talvez seja a principal alvo de crítica das gerações anteriores que eventualmente seguiam um fluxo sem contestar. São indivíduos que nasceram com a tecnologia, dão valor à educação e aprendem rápido. Eu não aprendo tão rápido assim. Mas, Dani, eu acho que até aí foi você, inconformado. É verdade. Prioriza o dão estudo. Conta do multitasking. Desejam um rápido crescimento profissional e financeiro, não consegui ainda. Mas têm tendências impulsivas, dificuldades em receber ordens e são competitivos em excesso. Total você, mano. Caraca, sério? Eu sou... Não, deixa eu só falar um negócio. O lance é o seguinte, por exemplo, se o Max, né? Max, ou Rodolfo, é o filho desse apresentador maravilhoso. Então, assim, se o Max, por exemplo, quando for casar, não tiver uma casa própria, você vai ficar bolado? Isso vai mexer com você? Não. Então, é esse que é o problema. É isso. É isso que é o lance do... Por exemplo, a minha mãe, eu alugar um apartamento para ela é um absurdo. Ela não consegue entender a minha escolha. Tipo, como assim alugar? Por que você não vai... Eu falo, mãe, não, porque eu não sei, meu momento de carreira, talvez. Eu não sei se eu fico aqui, se eu vou para outro lugar. E ela fica, não, mas meu Deus, tem que ter. Mas eu acho que é muito... Porque tem isso mesmo, acho que o medo das gerações anteriores, do que foi passado, do que viveu, acho que acontece muito isso, né? Muda um pouco a dinâmica de criação e a economia, a sociedade, o comportamento das próximas. Agora, do contexto pós-guerra, é estabilidade, né, que se quer. Agora voltando um pouquinho, né, sobre essa conceituação aí histórica das novas gerações, né? Então é algo que nasce dentro do mercado, e o mercado sempre desejando ter o monopólio de tudo, né?
inclusive o monopólio das características dos jovens, né? Então tem muita crítica em relação ao conceito geracional. Nós somos tratados pelo mercado como uma safra agrícola. Exatamente. Então tem muitas safra 1980. Tem muitas críticas, tem gente que torce o nariz quando ouve falar sobre o conceito geracional e tal, mas uma coisa a gente não pode negar, que esse debate é importantíssimo para a gente entender não só o mercado, mas para a gente entender a igreja, para a gente entender a sociedade, enfim, como um todo, para a gente entender as relações interpessoais. Não tem como hoje a gente entender o mundo sem entender esse conceito geracional. Isso. É óbvio que aí vocês estavam falando, aí o Hernani, né? No começo, olha, eu acho que eu sou millennial, mas eu acho que eu me enquadro aqui como eu tenho a alma de velho, na verdade, eu acho. Mas isso é legal, isso é legal que você alma falou. Velha. Isso é interessante que você falou. Esquizofrênico geracional. Mas sabe, eu achei interessante porque essa fala do Hernani, porque assim é óbvio que muitos indivíduos das mais variadas gerações não se enquadram dentro do estereótipo de uma geração, né? Porque nós somos, enfim, somos seres aí, somos indivíduos, né? Nós não somos uma massa uniforme. Mas, enfim, mas é importante trabalhar esses conceitos, entender, porque isso reflete em tudo que a gente faz hoje. Mas eu acho que até essa aceitação da diversidade de se enquadrar é muito geração Z. Achar que você pode ter essa individualidade. Sim. Diferente, talvez, antigamente, não, se você não se enquadra, você tá errado. Hoje existe nessa geração. Isso é uma coisa positiva. Parabéns, geração Z. Eu acho que isso é uma coisa que melhorou na geração. Eu acho que piorou em várias outras coisas. Por exemplo, de rede social. TikTok é insuportável. Geração Z, não gosto de vocês nesse. Mas eu acho que a geração Z é melhor do que a nossa. Já vem entendendo, ou a maioria, né? Essa possibilidade de diversidade, que é uma coisa muito nova. Sim. Né? E eu acho que até dentro da igreja, é uma das coisas que gera muito choque, é de que a geração Z tem muito mais facilidade de aceitar o diferente do que o que a igreja talvez procure como padrão de comportamento, de vestimenta, de relacionamento, de entendimento, de interpretação. Né? Então, às vezes a igreja não está preparada para uma galera que chega questionando nem a gente e aceita. Mas sabe o que eu acho interessante? Que assim, existem características nos jovens, desde que o mundo é mundo, vocês iniciaram o programa fazendo citações aí de Sócrates, de personalidades, de pensadores, alguns antigos, sobre os jovens, né? E se a gente pega mesmo, eu já fiz esse exercício, a gente vai comparando, parece as críticas que a gente ouve nos dias de hoje sobre os jovens, né? Porque existem alguns comportamentos ou algumas características que são atemporais. Quando se fala de jovens, desde a época de Jesus até os dias de hoje, tem algumas características que são próprias do jovem, do jeito de se entender, de entender o outro, entender o mundo. Mas agora, quando a gente o interessante dos estudos geracionais é que, assim, em linhas gerais, os estudos geracionais eles tentam dizer o seguinte, comunicar o seguinte, que existe eu vou usar uma palavra aqui, né? Eu não sei falar alemão, mas se alguém sabe alemão, a gente acredita em você, manda mas ver. Da filosofia, o Zeitgeist, que é o espírito da época, né? E todos os períodos históricos sempre houve um espírito da época, né? E os estudos geracionais tentam comunicar isso. Olha, determinada geração reproduz esse Zeitgeist, esse espírito da época. Então isso é interessante, vocês estão falando da geração Z, né? Que é a geração que eu chamo de self. Aí eu tento aí ser um pouco... sou um pouco ousado até no livro, né? Mas eu embaso certinho porque que eu chamo de geração self, tem um embasamento muito lógico, acho que faz mais sentido do que geração Z. Aliás, o geração Z é um termo muito ruim, porque parte-se do princípio de que geração Z é aquilo que vem depois do Y, né? YZ. Então, assim, é uma geração que sucede a outra. Seguiram a lógica que já estava estabelecida. Nenhuma geração gosta de receber um título sendo referenciada na geração passada. Então, eu acredito que... Eu chamo de geração self, né? Eu vou puxar a sardinha para o meu lado. Mas eu acredito que, em termos assim, acadêmicos, a geração I é o termo mais... o melhor termo. Né? Quem trabalha
esse conceito de geração I, a Jean Twenge, que é uma pesquisadora, professora de psicologia na Universidade de San Diego, nos Estados Unidos, e é uma das grandes pesquisadoras das novas gerações. Ela tem estudos muito profundos assim, sobre os millennials e também sobre, em relação à geração Z, e ela chama de geração I de iPhone. Então ela parte da ideia de que a geração Z, né, que a gente chama de geração Z, é a geração que nasceu ou estava crescendo, engatinhando quando foi lançado o primeiro iPhone em 2007. E de internet, enfim, ela chama de geração I Generation, que faz mais sentido. Então, essa geração, Y, é uma geração que reproduz o espírito da época. Por exemplo, nós vivemos num mundo globalizado, multicultural. Então, nesse mundo que é globalizado, multicultural, aceitar o diferente é uma prerrogativa. Então, esse é o espírito da época. Muitas vezes o espírito da época pode ser ruim ou pode ser benéfico. Então eu acredito que se a gente olhar para o espírito da época em que nós vivemos, tem muita coisa que se chocará, por exemplo, com o evangelho. Algumas coisas nem se chocam contra o evangelho, mas são coisas que se chocam com a nossa própria humanidade, né? Com o conceito de dignidade humana. E tem muitas coisas positivas. Então a geração Z, ela reproduz, manifesta, expressa esse espírito da época. Algumas dessas reproduções comportamentais são ruins, outras são muito benéficas, como, por exemplo, a aceitação do diferente, a tolerância ao pensamento contrário. Isso faz parte do espírito da época, do tempo em que nós vivemos. Mas você acha que só a geração Z expressa o espírito da época ou as outras gerações também expressam? Todas. Cada uma na sua época. Exatamente, cada uma na sua época. Os baby boomers... Não é uma característica própria da geração Z. Todas as gerações expressam o espírito da época. Sim, expressam o espírito da época. Algumas características, como eu disse, são próprias são inerentes ao ser jovem, que é aquela coisa de você se rebelar, de você ser do contra. Isso sempre... Comunicação é difícil, né? Isso tem a ver até uma questão neuronal. Hoje a gente entende isso, né? Por exemplo, tem até um estudo interessante, eu vou esquecer o nome do autor, mas é um livro interessante, depois vocês podem procurar, que é O Cérebro Adolescente. É um pesquisador norte-americano, que ele escreveu um livro recentemente, 2017, né, recentemente, já faz, para a geração Z isso já faz muito tempo. E aí ele fala disso, né? O cérebro dos adolescentes está em formação. Então hoje a gente tem esse entendimento, né? Antigamente não se tinha. Então faz parte mesmo. O adolescente é mais influenciável, ele é guiado mais pelas emoções, enfim. Você acha que a capa do seu livro tem aquele labirinto de um monte de cordinha, né? Mas assim, você deu um nome de selfie. Você deu um nome de selfie à geração por conta de ser uma geração vaidosa? Se expõe muito, né? A capa do livro, infelizmente, felizmente não será aquela, né? Opa, boa! Aquela capa ali eu mesmo que fiz. Você que fez. Na época eu achava que ia ser uma produção independente e, graças a Deus, vai sair por uma editora, né? Entendi. Então eles vão criar uma capa. Eles fazem tudo. Eles fazem tudo, graças a Deus. Profissionalizam, né? Mas, assim, se eu acredito... Por que eu nomeio de selfie? No livro lá Boa. Rodrigo danadinho, Rodrigo quer saber. Pode dar uma pitadinha pra gente. Também. Porque, por exemplo, eu acho negativo. Eu não sei. Vamos interpretar antes do autor. Vou falar porque selfie também, porque essa geração é uma geração narcísica ou narcisista. Não é mais narcisista do que a minha geração, a nossa geração, os millennials. Os millennials são muito mais. Mais narcisistas, mas a geração Z também é narcisista. Culpado. Essa é uma das razões porque eu nomeio de selfie. Também é por conta das selfies mesmo. Então, entendeu? É a geração da internet, né? A geração I. E a selfie, ela é um... Insuportável. Insuportável. A selfie, na verdade, ela é mais do que um ícone, né? É um símbolo. Mas você é um signo
é um signo dessa geração. E também é interessante, aí eu vou dar um spoiler aqui do livro, né? Tem alguns sociólogos que estão trabalhando o conceito de cidadania self. As selfies mesmo, como objeto de transformação política. Então, muitos movimentos de protestos ocorreram com uma simples selfie que alguém tirou. Enfim, eu não vou falar mais porque aí perde a graça, né? Mas eu desenvolvo isso. Vende bem o livro, ele vende bem. Eu quero que vocês comprem também. E aí, no livro eu embaso um pouco mais, citando alguns exemplos. Mas existe o conceito de cidadania self, que é algo novo, né? Cidadania self, através mesmo das selfies. Então, tá tudo atrelado à geração Z. Então, por isso que eu nomeio de geração self, porque eu acho que faz mais sentido. Mais uma geração que você se identifica aí, Hernani, o selfie, né? Porque você tira selfie também. Eu quase não tiro selfie. Mas tira. Não, mas primeiro, eu tenho bastante Eu acho vergonha. que a gente tem um pouco de cada geração. Não, mas, por eu exemplo, é claramente diferente eu sou Y e Z, eternamente jovem. Eu tiro uma selfie a cada, por exemplo, sei lá, 3 meses. Ah, tá. A galera tira 3 selfies por hora. É a mesma, tipo, isso é chato pra caramba. Eu vou dar mais um spoiler aí, porque é bom, né? Quem sabe vocês vão pensar, sei lá, em comprar a ideia, né? Comprar o livro, ler o livro. Mas falando sério mesmo, a ideia não é nem comprar o livro, né? Porque você sabe que autor desconhecido não ganha dinheiro com o livro. Né? Então, assim, a ideia vai ser muito conhecido. Agora vai ser depois desse podcast. A ideia é que as pessoas. Se todo mundo que estiver ouvindo aí comprar. Mas assim, por exemplo, eu vou dar um spoiler aqui. Tem um capítulo do livro que eu escrevi, eu dedico justamente ao que vocês estavam falando. O capítulo é o seguinte: a geração mais inclusiva da história. Então eu falo sobre isso, que é a geração Z. Isso é muito legal. Eu gosto desse espírito. Ela é inclusivo. Eu gosto. Eu me sinto quase uma geração Z. Eu só não sou a geração Z porque eu pago boleto. Mas a geração. Pagar boleto é cringe. A geração. Os millennials, geração Y, também são inclusivos. Mas a geração Z é a mais inclusiva da história. A gente é inclusivo até a vírgula. Tá no DNA deles. Tá no DNA deles, assim, esse espírito mais inclusivista. Tolerante. Mas você não acha aí... tolerante, né? Mas intolerante eu não sei. Mas, assim, tolerante no sentido de entender as diferenças dos outros. Mas eu acho que aí, juntando duas coisas aí, o que o Rodrigo falou antes, que as gerações estão cada vez mais curtas, assim, o espaço entre uma geração e outra progressivamente está sendo menor. Então, antes era 20 anos, agora... Há controvérsias. Porque, controvérsia. As gerações, a gente pegando aí, obviamente, desde quando começou esse debate, na década de 60 e tal, então eles começam a fazer um recorte ali dos baby boomers, né? Os que nasceram ali no pós-guerra. Então, as gerações, segundo... porque tem muitas formas tem muitos recortes geracionais. Os mais importantes, vamos lá, é os Estados Unidos. Os Estados Unidos é o que dita as regras quando a gente fala de estudo geracional, até porque isso vem do mercado, né? Ainda o mercado está na linha de frente. Interessante também, vai aqui uma análise uma percepção que eu tive nos estudos que eu fiz sobre as gerações, é que há poucas pesquisas, tanto quantitativas quanto qualitativas, sobre as novas gerações. Há poucas pesquisas no mundo acadêmico. A gente vê muita pesquisa do mercado. O mercado faz muita pesquisa sobre as novas gerações. Inclusive, a nossa geração, né? Nós somos Y, os millennials. Hoje, quase ninguém mais fala. Raramente você vê alguém na TV falando sobre os millennials. Se fala só da geração Z. Se escreve agora, nos últimos anos, se escreve quase não se escreve sobre a geração Y. Perdeu a graça já. Poucos estudos. Acabou a novidade. Mas o mercado ainda estuda. Você consegue encontrar, se você quer ter pesquisa legal, você consegue encontrar pesquisas mercadológicas. Então, porque a gente mas porque também a nossa faixa etária é uma faixa etária, enfim, que está ali no topo vamos, né, com todos os... Está no topo da economia no sentido de consumo. Eu ia falar isso agora. A gente não se fala da geração Y ou Millennium hoje,
porque, na verdade, nós somos a geração que está em voga, que está vivendo o clímax aí, né? Então, por exemplo, você vê que a produção criativa, o movimento cinematográfico, inclusive, as coisas que são mercadológicas são bem mais voltadas para a gente do que para outra. Assim, em termos de, por exemplo, você vê muitos... eu gosto muito de cinema, então vou puxar um pouco para o cinema e para produção de série agora. Muito reboot, esses revivals que os caras fazem, né? Reunion do Maluco no Pedaço, Reunion do Friends, remake de filmes, entendeu? Puxando coisas das antigas, esse movimento de, por exemplo, até a crítica, os memes que lançam, quem tá por trás deles são gente da geração Y. Tanto é que quando se lança o cringe, o que viraliza é a revolta dos millennials em relação aos cringes. Então, é isso que viraliza. Então, a gente está meio que na onda, na crista da onda. Então, acho que não se fala muito da nossa, porque a nossa tá, tipo, meio que... A gente está vivendo hoje um momento que nós estamos aparecendo. Talvez mais para frente a gente vai entender um pouco melhor disso, entendeu? Os estranhos são eles, né? E é uma questão... Mas por uma questão econômica mesmo. De consumo. Isso. Os caras já mapearam a gente, eles já sabem quais são os nossos hábitos de consumo. Agora eles estão tentando entender ou mapear a geração mais nova. Isso. Então, por isso eles estão focando estudos em relação à geração mais nova. Vou dar um exemplo. Voltando ao Hernani, que você eu perco aqui, que acho que é importante falar. Gosto do cara assim, que é que me interrompe. Geralmente eu interrompo os outros, o cara vem... Toma essa, parece que o jogo virou, não é mesmo? Esse conceito geracional, normalmente, você falou das gerações mais curtas, né? Depende do recorte que você utilize. Por exemplo, os Estados Unidos é que dita as regras em relação ao recorte geracional. Então, a gente tem os Estados Unidos e tem o Brasil, que eu acho que é interessante. Por exemplo, no meu livro, eu não trabalho o conceito global que vem dos Estados Unidos. Eu trabalho o conceito brasileiro, porque eu tentei fazer alguma coisa na nossa realidade. Por exemplo, as gerações, elas normalmente têm entre 14 a 15 anos de duração. E segundo a concepção norte-americana também, a geração Z também. Ela começa em 95 e termina em 2009. Então ela tem mais ou menos isso. Agora, se você pegar, segundo os estudos que são feitos no Brasil, segundo os recortes geracionais aqui do Brasil, aí ela já fica mais curta. Aí ela é compreendida entre os nascidos de 2000 a 2009. Entendeu? E tem uma razão pela qual há diferenças. Por exemplo, a geração Z, que eu falei, nos Estados Unidos ela é entendida como aqueles que nasceram de 95 em diante. No Brasil é de 2000 até 2009. E essa diferença de 5 anos, pelo menos, ela é explicada, ou enfim, há uma justificativa para isso, que é a seguinte: o que acontece lá nos Estados Unidos, em termos de novidades, de inovações, demora para chegar aqui. Por mais que nós estejamos num mundo hiperconectado, globalizado, demora para essas tendências, até por uma questão de para que essas mudanças também, né? impregnem, sabe? Então, por exemplo, tem hoje, acho que é o cara aí que está na vanguarda dos estudos geracionais do Brasil, o Roberto Meir, que é um carioca, que é o cara que fundou a revista Consumidor Moderno. E aí esse cara a empresa dele é que faz os estudos no Brasil. Então, melhor do que os acadêmicos mesmo que estão na universidade. Eu leio ele. Então, ele tem essa conceituação que a geração Z é daqueles que nasceram de 2000 a 2009, porque ele diz que há um atraso no Brasil em relação aos Estados Unidos. Esse atraso normalmente de 5 anos. Eu imagino até que dentro do Brasil, pela nossa realidade, uma criança em São Paulo diferente da criança que nasceu no interior do Mato Grosso. Sim. E eu acho, eu assim, super vou na onda dele. Eu acho que pro Brasil não dá pra gente colocar tudo no mesmo... Eu concordo. Sabe, no mesmo faz muito sentido. Eu, no caso, vou na sua onda, que vai na onda dele. Então... Eu tô pegando a marola do Rodrigo, que vai na sua. Ó, o Hernani falou uma coisa... O Hernani falou algo aí muito interessante, né? Uma ótima percepção. O Hernani tem essa capacidade. Existe uma diferença. Se a gente pegar para estudar, não é uma ciência exata, né?
Então, assim, você pega São Paulo, realmente, você vai... É só você ir pro Nordeste, pro sertão, né? Não nas grandes cidades. Que você vai ver a diferença de um jovem que tá lá no Vale do Cariri, por exemplo, no Ceará, para um jovem que tá dando rolê na Avenida Paulista. É uma diferença abissal. Então, assim, eu acredito mesmo que há uma defasagem, há um atraso aí de pelo menos 5 anos, eu concordo com esse pesquisador, e por isso eu mesmo conceituo geração Z como aqueles que nasceram de 2000 e que vai ali até 2009, que é uma geração mais curta. E voltando para nossa realidade de igreja, né? Dentro de tudo isso que a gente tá discutindo aí, que você tá dando essa aula pra gente, pensando nessa geração dentro da igreja, né? Quais os conflitos, quais são os principais pontos de tensão e conflito que você observa nesse convívio entre gerações, né, dentro da igreja e principalmente focado nessa geração I que você estuda? Eu acho assim que, tirando alguns aspectos que são próprios da religião, são próprios do ambiente religioso, evangélico, protestante, eu acredito que os conflitos que nós enfrentamos dentro da igreja em relação a esse abismo de gerações são os mesmos conflitos que a sociedade como um todo enfrenta. Porque a igreja é um recorte, né? A igreja é um recorte da sociedade. Então, a sociedade é racista, a igreja vai ser racista. A sociedade tem um ranço homofóbico, não homofóbico no sentido de matar gay, mas aquela preconceito, o bichinho ali, tem aquela coisa muitas vezes dentro de nós. Então, a igreja também vai expressar esse ranço em relação aos homossexuais. Então, assim, é um recorte da sociedade, né? Tem gente pilantra, vai ter na igreja também. Tem gente inteligente, vai ter gente também, vai ter na igreja também. Então, acho que, como a gente é um recorte da sociedade, acho que os conflitos que a gente enfrenta são os mesmos conflitos que eles enfrentam lá fora. Mas aí tem algumas particularidades que são próprias do ambiente religioso, no caso do protestante evangélico, que aí entra em relação a alguns valores, né? Alguns valores que são inegociáveis para nós. Por exemplo, eu vou falar de uma questão que é muito espinhosa, mas nós não podemos ter medo de falar sobre isso. O aborto é uma questão que é discutida, ou melhor, não é discutida, né? Vamos ser sinceros, o aborto não tem discussão acerca do aborto, mas é uma questão, é um tabu. Então, muitos jovens são favoráveis ao aborto, acreditam que o aborto tem que ser descriminalizado ou até mesmo legalizado, e por uma questão mais humanitária, né? Porque tem mulheres que morrem, as mulheres negras de periferia, nas bocas de lobo, isso tudo é verdade, e tem muita gente que defende. Só que quando entra na igreja, aí isso se torna realmente um conflito, porque você vai ver jovem defendendo o aborto, e a gente sabe, como cristãos, eu pelo menos, acho que nenhum cristão que é cristão mesmo vai defender, falar assim, eu sou super a favor do aborto, né? Que legal. Eu acho que um cristão verdadeiro não faz isso, não vai fazer isso, porque nós somos a favor da vida. Mas é um assunto muito amplo, né? Tem questão do aborto, os abortos que são permitidos segundo a nossa Constituição, tem uma série de coisas que devem ser levadas em conta. Mas, por exemplo, quando chega nessa questão do aborto, ou do feminismo mesmo, o entendimento do que é feminismo... Eu ia até falar sobre isso. Aí vai ter conflitos, né? Na igreja, acho que esses conflitos vão aumentar. Lá fora, nem tanto. Nem é uma questão ser feminista ou não. Se bem que hoje eu acho que não, é uma questão, é uma questão porque assim, o Brasil é um país conservador, né? Mas eu acho que não, eu acho assim que é uma questão, mas eu acho que as pessoas nem entendem muito bem o que é isso, então elas deixam passar. Mas eu acho que no geral o lance é esse, é a ignorância do assunto, e por conta da situação do cenário hoje no Brasil ser um cenário polarizado politicamente falando, né? A gente transforma tudo em questão política e ideologia política. Então, por exemplo, para mim hoje o feminismo só é uma pauta por conta dessa polarização, dessa transformação de veia política que alguns assuntos, alguns temas trazem. Então, por que o feminismo hoje não é uma questão é uma questão polêmica dentro e fora da igreja? Por causa do cenário atual brasileiro. Então, eu não sei, Rodrigo, porque eu acho até que eu
Eu acho que, por exemplo, o temas que o Rodolfo trouxe aí, talvez seja da característica dessa geração Z, por exemplo, entender que a igreja pode ser um espaço de debate e diálogo sobre esses assuntos. Essa geração está muito mais disposta do que a nossa ou a anterior de chegar, por exemplo, na igreja e falar: por que a gente vai discutir aborto na igreja? Porque para a geração, os boomers, por exemplo, isso é inaceitável se discutir dentro da igreja. Isso aí não tem discussão, não é ponto de discussão. E eu acho que é. Até o X, não só os boomers. Até o X, talvez até a própria geração. Isso que eu tô falando, da diversidade. Porque você vai pegar a geração Y, que é o Z na também, fronteira. Então, assim, eu acho que é muito mais a igreja, por exemplo, estar disposta a discutir. E eu nem acho que essa questão de feminismo é um problema agora, porque a igreja sempre foi machista pra caramba. Eu lembro de aula de... Fora da igreja. Eu tô dizendo que é um problema agora fora da igreja. Na igreja sempre foi vanguarda. Não. Eu tô dizendo que assim, na igreja sempre foi machista, pra sempre. Então, o que está se abrindo agora com essas gerações é a possibilidade de se discutir isso. Sim. O que eu tô dizendo é que assim, eu acho que de se discutir e combater aquelas ações que são criminosas, né? Porque o feminismo é visto como um problema fora da igreja hoje por conta do cenário que se estabeleceu. Porque se não fosse esse cenário que nós vivemos hoje, talvez isso não seria um problema também, entendeu? Não seria uma polêmica. Não estou falando que a igreja nunca foi vanguarda de assunto nenhum desse, na verdade. A gente sempre reage, a gente é mais reativo do que ativo, né? Esse é um dos problemas, inclusive. Tem um teólogo que é norte-americano que ele faz uma análise bem interessante quando ele vem visitar aqui a Academia Teológica Latino-Americana. Ele fala que a gente precisa... Primeiro, assim, a gente precisa abandonar as raízes coloniais, que a gente ainda considera como fonte exclusiva de influência, que a gente tem, inclusive, dentro do evangelicalismo. E segundo, que a gente tem que aprender a fazer cultura. Ele diz que nós, evangélicos, aqui no Brasil, a gente precisa desenvolver essa coisa de sermos protagonistas no fazer cultura, porque aí a gente conseguiria influenciar, né, a sociedade ao redor. Ser uma influência, ser um lugar onde influencia a sociedade ao redor, quando a gente consegue produzir cultura. Então, eu acho que talvez essa seria uma... É que isso, eu entendo esse seu ponto, é que também, assim, a igreja sempre influenciou, assim, teve muita influência em toda a história. Só acho que não foi muito pro lado positivo, mas de certa forma... foi verdade. Assim, porque eu acho que poderia ter ido num sentido mais positivo, que a gente sabe. Ela sempre teve um ponto de influência muito grande em todos os âmbitos da sociedade. Eu acho que a influência dela tinha muito a ver com o poderio. Quando ela assume o poder, né, quando ela pega o poder, ela meio que, não é que ela influencia, ela obriga, né? Então ela se torna a fonte de desejo de alguns e do status quo, entendeu? Então, isso que eu tô falando. A igreja tem que lutar contra o status quo. E, na verdade, esse exemplo que você deu é a igreja que assumiu o poder, ela produz o status quo, ela, na verdade, estabelece o status quo, entendeu? E não ela não causa uma revolução cultural, nem uma movimentação contra um sistema opressor. Ela é o sistema opressor. Agora, gente, voltando à pergunta, né, quais seriam os maiores conflitos, eu acho que dentro da igreja os grandes conflitos estão relacionados a duas facetas dessa geração mais nova, que são dois comportamentos, digamos assim, ou duas características. A primeira está relacionada à crise de saúde mental que essa geração enfrenta, a geração Z. Então, a maior crise de saúde mental que uma geração já enfrentou. Então, a geração mais deprimida, a geração mais ansiosa, a geração que se sente mais solitária e a geração que mais se suicida. Então, as estatísticas, os índices aí de suicídio, de depressão, enfim, apontam para esse crescimento muito grande na geração Z. Então, os adultos não sabem lidar muito com isso e até acusam essa geração de ser a geração do mimimi, uma geração fraca. Eu já vi muitos pastores falando que essa geração é muito fraca, você tem que ser mais forte, você tem que ser não sei o quê. Não que seja errado você, muitas vezes, chamar os jovens para a realidade da vida, mas
quando se faz uma leitura de que o comportamento dessa geração como um todo é um comportamento de fraqueza, isso mostra um desconhecimento da atual geração, e também eu acho que isso gera conflitos, porque na verdade não é só que é uma geração fraca, geração Nutella, né? Eu acho que isso é uma análise muito superficial que a gente faz e que está nos memes da internet. Se a gente olhar de forma mais profunda, não é isso. É uma geração que tem realmente padecido de uma crise de saúde mental, como nenhuma outra geração, e por N razões sociológicas, espirituais, enfim. A gente poderia listar aqui outros componentes aí que fazem essa geração padecer tanto, né, mentalmente. Enfim, tem pensadores contemporâneos que já têm mostrado, que já têm apontado para esse espírito da época, né? Voltando lá à palavra. Por exemplo, o Byung-Chul Han, né, na Sociedade do Cansaço, que é um livretinho conhecido, muita gente já leu, e ele fala que a nossa era não é a era bacteriológica, a nossa era é a era neuronal. Então, é o que a gente enfrenta. Essa época é a época neuronal, adultos também estão doentes, se matando, mas, assim, essa geração acaba captando mais esse espírito da época, né? Então, é uma geração que tem problemas neuronais gravíssimos. E isso gera conflito. E eu vejo, eu na minha experiência como pastor, certeza que o Rodrigo também enfrenta isso. Às vezes os pais não entendem, falam, esse moleque é fraquinho, e às vezes nem a gente entende. A gente olha e fala, a gente é de outra geração, fala, mas esse moleque é muito fraco, né? Tem que acordar para a vida. E não é, ele é dessa geração. Eles são mais medrosos, essa é uma das características da geração Seguros, Z. né? Eles são medrosos, eles têm medo do futuro, eles morrem de medo do futuro, porque a verdade é uma só, eles olham pro mundo, como o mundo tá, e eles já chegaram à conclusão, de que isso aqui tá uma porcaria. Então, às vezes, eles são Aí eles olham pro futuro, eles olham eles são mais realistas do que a gente. Eles são muito realistas. Por isso que eles sofrem mais, né? Eles olham e falam, não vejo saída. Esse é um dos maiores fatores, segundo os estudos, de por que essa geração é tão depressiva, ansiosa, se suicida. É o medo do futuro. Eles são muito inseguros em relação à identidade deles. Eles deixaram o planeta. Não sei muito bem quem eu sou. Eu não sei muito bem quem eu sou. E essa é uma das razões pelas quais... uma coisa está ligada à outra, né? Essa é uma das razões pelas quais explodiu nas últimas décadas os estudos de gênero. Os estudos de gênero vêm desde a década de 50, mas explode aí nos anos 90, 2000. Explodiu aí esse campo dos estudos de gênero, e aí vem várias teorias, a teoria queer, né, do diferente, do que vem da Judith Butler, a filósofa, porque essa coisa da fluidez de gênero, esse conceito de fluidez de gênero, que diz que nós temos, que existem, né, de 16 a 32 tipos de gênero, eu não consigo nem... 32 de 16 a 32, não consigo nem chegar lá, né, não consigo captar aí, mas esses estudos aí estão em voga, são importantes a gente entender, nós que somos líderes e tal, e assim, está explicado também, né? Uma geração que tem uma insegurança em relação à própria identidade, insegurança em relação ao futuro. Os caras não sabem o que vai ser o futuro. Os caras olham aí Afeganistão, mas sempre existiu guerra. Sempre existiu, mas o mundo está cada vez pior. No sentido de que olha para o aquecimento global, né? Isso aí eles são inseridos também num contexto que eles não concordam, né? Assim, é outra filosofia de vida. Eu vejo, por exemplo... Eu trabalho muito com questões de RH e lá no escritório tem muitas pessoas mais novas, muito estagiário, advogado de novo. E tudo aquilo que a nossa geração, né, era muito, né, dessa força, essa garra, nossa, vamos fazer acontecer e tal. Eles viram pra gente e falam, pra quê? Tipo, sabe assim? Pra quê? Tipo, que loucura. Tipo assim, vocês estão vivendo um mundo louco. E a gente só vai perceber isso depois de 1000 tempos de terapia, quando a nossa geração se dá a oportunidade. Porque eu acho que foi a nossa geração, uma geração que começou a se abrir mais para isso, que também sempre foi um tabu. Mas o pessoal da geração Z, eles já olham pra gente e falam, cara, vocês são muito crazy, doido, tipo, não faz nenhum sentido o que vocês estão fazendo. Mas é óbvio que a gente concorda também, eu acho que
eu acho que pra gente, talvez a gente seja um pouco mais realista de falar assim, querido, eu entendo o que você está falando, eu também gostaria de trabalhar menos, eu também gostaria de não pagar boleto, mas a gente vive no mundo capitalista, no mundo louco, e, tipo, não tem muito o que fazer. Ou então os nossos valores também eram muito mais de ter, e eles estão tentando reverter, sabe? Eu percebo muito essa mudança, assim, eu acho que tem umas coisas, assim, bem... Mas sabe, Andréia, que tem algumas coisas que a gente reproduz, assim, por exemplo, vocês começaram falando do como que é o termo lá? Faltou cringe. Memória. Cringe. Que aí eu vi vários... Eu fui vendo pessoas, até da minha igreja, compartilhando lá, os memes e tal, e uns textos, né, aqueles textos de Facebook lá, que eles copiam e colam, né, porque nós somos a pessoa geração Y, porque nós somos a geração que dava duro, a geração que trabalhava pra caramba, que ficava não sei quantos anos no emprego. Gente, eu olhava para isso e lógico, nem todo mundo vai ter esse conhecimento mais aprofundado, porque nem todo mundo sente curiosidade para estudar isso, como eu estudei. Mas não tem nada a ver. Eu nunca vi tamanha asneira, porque na verdade a geração Y nunca foi uma geração dada ao trabalho. Foi uma geração que nunca gostou muito de trabalhar, essa que é a verdade. Geração que... Eu não sou da geração Y, claramente Y, teve Não tô falando que é uma geração vagabunda, mas a geração... Era uma geração, Baby Boomer. A geração Y, ela é caracterizada por ser uma geração que nunca firmou vínculos no trabalho. Uma geração pouco preocupada... Isso aí, a DEA... A carteira de trabalho da DEA é mais suja do que o bagulho, então, várias páginas. É uma geração que nunca desejou ter vínculos empregatícios duradouros. A geração Y sempre desejou lazer, curtir a vida, viajar, experiências. Então eu vi, sabe, o pessoal replicando lá, eu falei, não tem nada a ver isso. Isso aí é a geração X, mano, a geração Baby Boomers. Então, assim, às vezes as pessoas fazem uma confusão, né, e vão... Eu acho, então, que todo o pessoal que eu vivo tem ascendente na X, inclusive eu mesma. Pode ser. A gente gosta muito de experiência, isso é fato. Mas a gente trabalha muito. Então, mas eu acho que você não tem prazer nisso, entendeu, Déia? É esse que é o lance. A geração X e a geração Boomers, elas têm prazer no trabalho. Elas têm. Eu tenho prazer no meu trabalho. Não, assim, mas também eu falo numa condição privilegiada também. Mas lembrando que tem indivíduos que não se enquadram em todos os comportamentos. Isso. Por exemplo, a minha esposa, por exemplo, ela é Y, quase Z. Dependendo ela é Y, quase Z. Ela é uma pessoa que tem um vínculo já vai fazer uma década no trabalho. Então ela foge do recorte geracional. Mas assim, é interessante isso porque as pessoas fazem uma grande confusão, né? Mistura os variados conceitos e vão... Não foi que surgiu um conceito tipo de geração nem estuda, nem trabalha, não foi esses tempos? Tem. Anos atrás aí que era a nossa geração, que é a geração Y. Que é uma geração queria ser disso aí, que nem estuda, nem trabalha. E, enfim... E aí, assim, tem essas... eu acho que é legal também, não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas de citar rapidamente aí aquilo que, segundo os estudos geracionais, configuram características próprias da geração Z. Então, aí é uma geração que passa mais tempo online, mais do que a geração Y, por exemplo. Eles estão online a quase todo momento. É uma geração que cresce, isso aqui é interessante, cresce lentamente, cresce tanto fisicamente, quanto emocionalmente, lentamente. Isso é algo que é perceptível. Pode ver que hoje você vê adolescentes da geração Z, que eles são mais mirradinhos, eles demoram mais para se desenvolver. Caramba, fisiologicamente isso influencia tanto assim? Fisiologicamente, eles se desenvolvem com mais lentidão, emocionalmente também, não intelectualmente, mas emocionalmente também, você vê... emocionalmente eu até acho que faz sentido, agora fisicamente é curioso, né? Pelo menos é o que as pesquisas aí mais sérias indicam, né? E a minha percepção também, viu? Andando em escolas e tal, percebo isso, percebo a molecada 15 anos, parece que tem 12, pelo menos eu
tive essa percepção. Mas, assim, Mas que coisa, né? E aí cresce mais lentamente, se desenvolve mais lentamente. Eu tinha impressão que, por exemplo, a Priscila... O contrário. Então, não contrário em relação aos meninos. Eu tinha essa impressão. Não em relação aos meninos, tá? A Priscila, minha esposa, ela deu aula muito tempo na rede pública, tanto de Guarulhos quanto aqui no interior do estado. E ela fala, por exemplo, que ela se assustava com algumas meninas que muito cedo já tinham desenvolvido já o corpo, tudo, já tinham tudo. E ela se assustava com isso. Tipo, a menina com 10 anos, 11 anos já tinha toda uma... É o hormônio dos frangos. Então, é isso. Então, assim, eu achava que era o contrário. Eu também, Rodrigo, eu tinha muito essa impressão. É porque essa é a nossa percepção, mas, por exemplo, eu lembro também que na minha época, não sei se vocês vão também lembrar, na época de vocês aí, na nossa época, mas eu lembro que na minha... Olha, quem diria... Vamos abrir a idade aí pra galera. Que idade? Que ano você nasceu, Rodolfo? Olha, eu sou 86. É mesmo ano que eu. Ó, quem diria que um dia eu diria na minha época? Essa época chegou. Chegou, mas assim, ó, mas eu lembro que na minha época, no meu tempo, né, pra ficar mais velho. Que eram os bons tempos, vamos falar a verdade. Né? Pra ficar tiozão. No meu tempo, eu lembro que tinha. Essa era a minha percepção, André. Tinha meninas assim que já eram com 12 anos, corpo de mulher. Eu acho que isso é uma questão muito mais de percepção, mas os estudos apontam, no mundo todo, os estudos geracionais apontam para esse crescimento mais lento, né? Não é que eles não crescem, eles crescem, mas mais lentamente. Também uma característica é que eles são muito solitários, são solitários, eles se sentem solitários, mais do que as outras gerações. Isso está muito relacionado com a questão das redes sociais, né? O mundo está lotado e eles hiperconexão, se sentem muito solitários. Essa é uma marca característica dessa geração. Acho que uma outra coisa interessante da gente falar aqui, enfatizar, ela faz menos sexo do que as gerações anteriores. Mas, enfim, as pesquisas apontam que eles fazem menos sexo, e eu vou dar um spoiler, no meu livro tem um capítulo que eu falo justamente sobre namoro, sexo e casamento na geração Z, os comportamentos. Eles fazem menos sexo do que os próprios pais, e os pais da geração Z normalmente são a geração Y, ou, em alguns casos, X, e fazem menos sexo do que os avós. Os baby boomers faziam mais sexo do que a geração Z. Isso eu chamo de controle de natalidade. E sabe o que é interessante? Acho que vai dar muito trabalho. Não, mas sabe o que é interessante? Que muita... Olha só como que a gente, às vezes, opera nos clichês, na superficialidade. Mas eu acho que o que eu ouço e vejo de pastores de jovens que ficam falando, ou de pastores que falam, essa geração promíscua, essa geração não sei o quê, essa molecada faz sexo. Mas assim, essa molecada é igual cachorro, faz sexo no meio da rua. Tem uns negócios. Eu falei assim pro Rodrigo não falar essas coisas. Ai, gente. Eu tô me sentindo à vontade. Assim, eu tô me sentindo à vontade aqui e tô soltando. Tô me sentindo numa conversa de. Não vou falar conversa de bar, porque. Que bom, né? Mas enfim, gente. A gente opera muitas vezes no clichê, porque os estudos apontam eles fazem menos sexo do que os avós. E isso tem uma razão. Sabe qual é a razão? Vou pegar aqui, ó. Então, deixa eu especular aqui. Tudo está relacionado a isso aqui, ó. Isso que eu ia falar. É mais fácil... Antes de eu te falar, eu ia especular isso, assim. Na verdade, dizer assim, porque tem uma equação aí, né? A equação está sendo feita. Então, quando você fala que é uma geração mais solitária também por conta da hiperconexão e tudo mais, a gente traz um problema aí também que a gente lida bastante, a gente fala sobre ele bastante, que é a questão da pornografia. E a questão da pornografia, ela se torna muito mais acessível, mais oportuna, né? Mais fácil, né? Mais acessível, mais fácil, tem com mais oferta com a hiperconexão. E essa geração hoje ela não precisa nem procurar. Enquanto a nossa geração millennial, né? Hernani vai lembrar disso. O tráfico de revista na escola era tenso. Exato, o tráfico de revista. Só as mulas atravessando droga pros Estados Unidos. Sexta-feira, até de madrugada, por ver Emanuele, que é quase que a novela das 8 da Globo hoje. Rodrigo. Então, hoje as gerações ainda recebem no WhatsApp pornografia. Então, assim, chega até ela, a gente não precisa ficar cavando. Então, isso e a pornografia, a gente sabe que muitos estudos já mostram o quanto ela é maléfica para a vida sexual de qualquer ser humano.
Então, assim, eu especulando, antes de você falar aí, Rodolfo, eu acho que isso tem uma lógica nessa equação, entendeu? De que... Mas eu queria Olha, adicionar um ponto no que o Rodrigo falou, Rodolfo, antes de você falar, porque eu acho que tem um ponto também interessante, né? Tem um livro que chama Dependência de Internet, né? Que a gente fala muito sobre esse consumo excessivo de redes sociais, as pessoas são muito viciadas nisso, e o quanto isso impacta no comportamento das pessoas, que entra muito nisso, né? A pessoa fica mais antissocial no sentido que ela tá sempre ali, né? Ela não tá ali conhecendo pessoas. Isso acaba também causando nessa questão de insegurança, né? Ela não tá convivendo, quer dizer, eu não sei, mas acho que isso também impacta de alguma forma na vida social, em como ela se desenvolve. A gente tem essa questão da internet, que tá certo que agora tem muitas questões debatendo, assim, aquela questão, por exemplo, na minha época tinha muito padrão de mulher bonita, de cor, e hoje isso tem sido mais debatido, mas eu acho que isso impacta muito, né, porque é a geração dos filtros, não sei se é uma geração dos filtros, mas você vai poder dizer melhor. Sim. Então tudo tem que ser muito perfeito. Então se é uma geração que tem medo, que tem isso gera uma insegurança, como você vai conhecer, sabe? Eu não sei se isso impacta também de alguma forma, né? Até porque... Né? Olha, não, a Andréia falou algo interessante, tem também, Andréia, com certeza tem esse aspecto. O Rodrigo teve uma ótima percepção, Rodrigo. Parece que você leu meu livro. Lerei. Porque assim, olha, há uma correlação entre internet, contato com smartphone e algumas práticas sexuais não, olha que louco, não reais, como virtuais, como a cyberpornô, a pornografia, e também você falou de pornografia via WhatsApp. Isso na verdade o termo correto é o sexting, né? O sexting, que é texto e sexo, que é uma prática muito, muito, muito comum entre todo mundo, entre adultos, mas é uma prática muito específica da geração Z, sobretudo da geração Z. Então, assim, por que essa geração ela pratica muito sexting, viciada no cyberpornô? Por quê? Uma das explicações sociológicas é interessante, eu vou usar aqui um autor, né? Vou mencionar um autor que eu citei há pouco, que é o Byung-Chul Han, né? aquele sul-coreano que foi para a Alemanha, quer dizer, que é professor lá de filosofia na Alemanha. Ele diz, na Universidade de Berlim, ele diz assim, que há uma libido, a atual geração, né, ela tem uma libido redirecionada. Então, assim, a libido que é natural dos seres humanos, do jovem, aquele desejo sexual, isso tem sido redirigido para o smartphone, para a internet. Então, é por isso que eles fazem menos sexo. Entendeu? Eles fazem menos sexo porque o cara tá ali, antigamente era assim, ó, antes da internet, o cara tava jovem, com desejo, vamos abrir o português aqui, o cara tava com desejo sexual, o que ele fazia? Ele saía com uma menina, ou a menina saía com o rapaz. Agora, o que os jovens fazem? O cara tá com aquela vontade de fazer sexo, aí ele vê um nude, ele vai pra pornografia, e aquela libido é redirigida pra internet, pro smartphone e tal. Então aí ele vai fazer menos sexo, porque ele não vai ter libido para ter uma relação sexual. E também tem um psicólogo da Universidade de Stanford, o Philip Zimbardo, é um cara que trabalha muito com essa questão da geração Z e da pornografia. E ele diz assim, ó, o termo que ele inventou, o termo trazendo para o português é procrastinação, que é procrastinar. Ele fala que essa geração está procrastinando, deixa de fazer as coisas, deixa de se casar, de trabalhar, por conta da masturbação, a procrasturbação. Ele é um cara muito inteligente, que essa geração, ele fala que isso está destruindo os homens, uma geração de meninos, porque a pornografia está destruindo os homens, e os meninos que poderiam ser homens, no caso. Então, assim, há essa correlação entre menos sexo, entre vício, não fala vício, né? Dependência do cyberpornô, do sexting, com o smartphone.
Então tá tudo relacionado, né? Por que faz menos sexo, é a geração que bebe menos do que as outras gerações, porque eles têm medo, olha só, eles têm medo de serem filmados dando PT, como se diz na gíria, né? Isso é um lado bom, né? Quer dizer, eu vou dar PT, então eles têm medo mesmo de ficarem de porre, serem filmados e sofrerem cyberbullying. Então, assim, são algumas características aí. É uma geração que é mais pé no chão economicamente falando. É óbvio que muitos deles nem estão no mercado de trabalho ainda, mas essa é a prospecção que se faz em relação a eles. É uma geração que vai economizar ou está economizando mais do que a nossa geração Y, então eles gastam menos. A nossa já faliu, né? Nossa, é uma geração... Você tá pagando os boletos mesmo. É uma geração que está pensando... Olha só que coisa interessante. Está pensando em poupar dinheiro e eles pensam em arrumar um emprego fixo. Eles pensam em estabilidade, eles têm medo do futuro, de ficarem velhinhos, de não terem onde ficar quando ficarem idosos. Então são características aí. E assim, esses são os estudos mais importantes, geracionais, apontam para isso. E assim, na minha pesquisa de campo, eu percebi tudo isso, gente. Dado as variações culturais e tal, eu percebi tudo isso. Parece que é uma coisa meio cíclica, né? Porque eu vejo assim, tipo, os meus pais minha mãe era muito estável, tipo, não vou viver minha vida, eu acho que por isso que eu nasci, vamos viver a vida. E aí o pessoal seguinte falou, vocês são muito loucos, tipo, dá uma segurada, ficou traumatizada. Agora tem problemas... trauma sobre trauma. Tem problemas particulares que, na verdade, não são cíclicos, né? Eles não são novos, que é o problema da hiperconexão mesmo, que traz um mar de problemas aí que só vai saber analisar daqui a uns anos. Uma coisa interessante de se falar, né? Eu vou vendendo, eu vou entregando aqui tudo, tá? As teses. Mas, tudo é o smartphone. Tá tudo relacionado ao smartphone. É o anticristo do smartphone. Eu acho que... Olha, pro bem e pro mal. Tá tudo relacionado ao smartphone. Contato, tá tudo relacionado ao smartphone. As pessoas ficam pensando que é o Pix. Não. Que é a vacina. O Steve Jobs foi o Satanás, então. Um abraço, Steve Jobs, tá no céu dos gênios. Espírita, né? No céu dos gênios. E vocês falaram tanto, né? A gente falou tanto e não falou de um aspecto que eu acho que era importante, mas vocês vão terminar, fica bom. Manda ver, fala aí. Não, agora o importante. Sobre a fé da geração Z, da geração selfie no Brasil, né? No caso, que a gente fala do Brasil. E aí, como é que eles lidam com a fé? Não, assim, eu vou falar eu vou falar primeiro... Vou fazer uma pergunta. Qual o futuro da fé protestante evangélica no Brasil, Rodolfo Capa? Olha, cara, a geração tem Z... futuro. A geração Z, ela está caminhando a passos largos para se tornar hegemonicamente evangélica. Deus me livre. Senhor, nos livra disso. E olha só. Final. Hegemonicamente evangélica, de corte pentecostal, neopentecostal. Nada protestante. Não, nada protestante. E isso é algo, né? Os estudos do IBGE já estão mostrando isso, né? Já está chegando ali. A juventude católica ainda é um pouco maior, porque os católicos são numericamente maiores que os evangélicos. Mas, em termos proporcionais, a juventude evangélica brasileira já passou os católicos, em termos proporcionais, né? Numéricos ainda não. Mas se a gente fizer a proporção do número de católicos para o número de se você fizer jovens, entendeu? Análise, já é maior. Se tu fizer uma análise assim, de praticantes, por exemplo, a gente já é maior. E assim, a tendência é a juventude, a geração Z, em termos de expressão de fé, ela vai acompanhando o que vai acontecer, o que está acontecendo no Brasil como um todo, né? Então o Brasil está se tornando aí um país evangélico, né? Tem um estudo aí do... O que aconteceu aí? O desespero que me bate. Tem um estudo de um... Nani, a gente um dia vai ser expulso. Tem um estudo de um acadêmico do IBGE que diz que em 2036 os evangélicos vão passar os católicos. 2032 vão se equiparar. Quantos anos teremos, senhores?
Ah, eu não sei. Eu quero que Jesus volta antes. Eu posso ir também. Eu já falei, vou parar e ficar sentado na cadeirinha de praia, tomando uma água de coco com Deus. Vai ser incrível. Essa é a minha versão de paraíso. Calma que o Rodolfo vai trazer No final ele tá dando as facadas. Vai. Preciso concluir. Então se torna a geração, no Brasil, geração Z, ela se torna cada vez mais evangélica, de corte pentecostal, neopentecostal, mas ao mesmo tempo tem um fator que fator que não é do Brasil, tá? É mundial. Há um crescimento dos jovens sem religião. É um crescimento dos jovens que não têm religião. E interessante que não estou falando de jovens que não têm espírito institucional, né? Jovens que têm uma espiritualidade. A geração Y era assim, né? A gente é muito mais aberto. Acredito em Deus, mas não estou na religião. Não. Essa geração é cética mesmo. Está aumentando o número de céticos entre os adolescentes. Que é um paradoxo, né? É um grande... Interessante. Grande paradoxo. Né? Eu vou mencionar aqui o teólogo... Você vai criar, na verdade, um grande vácuo entre duas vertentes. Os que não acreditam em nada e nos que estão na pira mais maluca da igreja. Olha, o Hernani é um cara que tá fazendo teses aí muito legais. Ó, o Tim Keller... Ele é sensacional. O Tim Keller, né? O grande teólogo aí. Um abraço, Tim Keller, amigo do Rodrigo. Timóteo. Tim Keller, que é amigo do Rodrigo. Timóteo. O Tim Keller, ele defende no livro dele, A Fé na Era do Ceticismo, justamente isso. Ele diz que há um grande paradoxo no mundo hoje, que é o aumento, o crescimento da fé, das expressões de fé, simultaneamente, ao passo em que, ou seja, a fé cresce ao passo em que a descrença também cresce. A gente vê isso na Europa, a gente vê o islamismo crescendo pra caramba, mas ao mesmo tempo esses países se tornando cada vez mais pós-cristãos e aumentando o número de ateus. A gente vê isso acontecer, enfim, na Europa e nos Estados Unidos também, já se caminha lá para se tornar um país pós-cristão. Somando a sua bibliografia aí, Rodolfo, só para fazer um parênteses aqui, também tem um outro livro muito bom sobre isso, que eu acho que você também já deve ter lido. Eu terminei de ler há pouco tempo ele, não tinha lido ainda, apesar de gostar muito do autor, que é o do Philip Yancey, Eclipse da Graça. Sim, já li. E é fantástico que ele fala sobre isso também. Muito legal. Ele fala eu li faz muito tempo. Ele fala dos ciclos, na verdade, os ciclos históricos em que, quando a igreja ganha força, a igreja cristã ganha força no meio do caos, e quando ela enfraquece, quando ela assume o poder. E ele fala dos ativistas, né? Cita até o Bonovox, eu lembro. Isso. Que ele vai falando que quando a igreja perde a sua essência de subversiva. Não, de ser subversão. De subversão ao sistema, né? De ser uma contracultura, quando ela se adequa ao formato do poder vigente e ela se torna uma parte do poder, ela começa a enfraquecer e aí há um esvaziamento, que aconteceu, por exemplo, na Europa anos atrás e que agora parece que surge com pequenas ilhas de esperança lá, né? Parece que há uns movimentos ainda cristãos que começam a ganhar força depois de muitos anos em que a Europa se tornou um deserto cristão, em que a gente ouvia mensagem de missionários que iam para a Europa, porque a Europa, as igrejas se transformaram em boates, e agora a gente parece que vê movimentos cristãos na Europa um pouco mais fortes, né? E aí diz que isso aconteceu também na realidade norte-americana, e que provavelmente isso aconteceria... aí há um estudo de um teólogo latino-americano que fala que isso provavelmente vai acontecer na América Latina, e aí há essa projeção também, de que aqui, com a chegada dos evangélicos, na ascensão evangélica, cristã, protestante, chegando no topo, haveria também o esvaziamento das igrejas, uma rejeição, né? O número de crentes nominais ia crescer assustadoramente, enquanto o compromisso com a fé mesmo ia se esvaziar. E assim, só agora para concluir, uma das, digamos, prospecções aí da geração Z em relação à fé, vai aumentar o número de jovens daqui aos próximos anos, né? Adolescentes, jovens da geração Z dizendo que são evangélicos, de igrejas pentecostais, neopentecostais. Só que vai haver um fenômeno que é de pouco vínculo institucional e presencial, por exemplo. Eles vão frequentar poucos cultos. Isso já vem antes da pandemia. As pesquisas já pandemia acelerou, né? Já estavam apontando. Exatamente. Então, assim, para quem lida com a nova geração, pastores em geral, vai ter que ter muita paciência para saber lidar com essa geração, porque eles vão
se dizer evangélicos e não vão muito frequentar os cultos presenciais. Então, mas isso aí eu tô muito identificado com a geração aí, porque falar, você é evangélico, mas que igreja? Fala, mas... igual outro dia o cara falou, não, eu sou evangélico também, eu sou da Bola de Neve. Eu falei, gente boa. Um abraço. Trabalho. Um abraço a todo mundo da Bola de Neve que nos ouve, mas é treta. Muito bem, o papo tá muito bom, mas estamos chegando ao final de mais um Telescópio, agradecendo, Rodolfo, cara, muito obrigado pela sua disponibilidade, tudo que você compartilhou com a gente. Quando lançar o livro, a gente divulga novamente o programa e o link para o pessoal poder comprar quando ele sair, mas obrigado aí por compartilhar com a gente e dar seus recados finais aí, caso você queira compartilhar suas redes, como é que o pessoal te acha? Valeu, eu quero agradecer vocês aí pela oportunidade da gente ter esse papo aqui, foi muito legal, muito descontraído, me senti em casa aí. E agradeço também a galera que está ouvindo a gente também. Então, quem quiser aí estabelecer um contato comigo, pode me procurar Instagram, Facebook, Twitter agora, estou usando um pouquinho mais, @Rodolfo Kapler, CAPLER, @Rodolfo Kapler. Só procurar lá, manda o convite e a gente interage lá. Não é o Abrantes. Não, não é o Abrantes. E é Rodolfo, como se fala, mas Rodolfo Kapler. Eu sou Rodolfo e sou baixinho igual o Abrantes, mas não é o Abrantes. Muito bem. Também a Andréia. Até a próxima, Andréia. Até. Muito obrigada, Rodolfo. Obrigada, pessoal. Eu dando tchau, né? Achando que tá... Eu tô muito doida. Pessoal, desculpe. A gente grava à noite para vocês. Nossa. Ai, que cringe. Dá uma justificada, né? E abraço também, Rodrigo. Até mais. Valeu, Hernani. Obrigado, Rodolfo, por ter aceito o convite. Tamo Obrigado junto. pela aula aí também. Foi muito bom, cara. Bom demais ter você aqui. Sempre bom te ouvir. Sou teu fã. Valeu demais, cara. A recíproca é verdadeira. Tamo junto. Obrigado a você que nos ouve nesse programa. Todo dia 10 um programa novo. Nos siga nas redes sociais, @canal Telescópio. Sigam também a Crentaços, @Crentaços. E a gente se vê mês que vem. Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau.